Boa noite, igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar com os irmãos novamente nos seus lares. Hoje estamos gravando aqui do gabinete pastoral. Hoje é domingo e nós estamos aqui buscando uma melhor qualidade de som, melhor luminosidade também. E vamos iniciar então o nosso culto. Convido você a fechar os teus olhos, curvar tua fronte e orarmos ao Senhor. Pai amado, Deus eterno e todo-poderoso, a partir desse momento te pedimos, ó Deus, que em nossos lares, também aqui, ó Deus, no gabinete pastoral, o Senhor nos conduza à verdadeira adoração ao teu nome. Que possamos, ó Deus, achegar-se ao Senhor, até o teu trono de graça, e ser direcionados, instruídos e iluminados pelo teu Santo Espírito, a fim de que possamos prestar-te um culto que lhe seja agradável. Pai, toma-nos em tuas mãos, e que o teu nome seja adorado, que o teu nome seja engrandecido no meio do teu povo. Assim nós oramos e bendizemos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, teu Filho e Senhor nosso. Amém. Amados, leiamos Salmo 134, Salmo 134 da palavra do nosso Deus, que diz assim: Bendizei o Senhor todos os servos do Senhor, que permanecem durante a noite na casa do Senhor. Erguei as mãos no santuário e bendizei o Senhor. Que o Senhor, Criador dos céus e da terra, te abençoe desde Sião. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor aceite a nossa adoração. Eu quero te convidar nesse instante a cantarmos o hino de número 42 do Inário Novo Cântico. Cantemos. Demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou, herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. De amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entregar vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém.
Irmãos, também nos achegamos ao Senhor agora, olhando para a palavra do nosso Deus, na primeira carta de João, capítulo 2, lembrando deste momento de culto que nós sempre separamos para confessar ao Senhor os nossos erros, nossos pecados, nossas falhas. Convido os irmãos a lermos juntos o capítulo 2, verso 1 da primeira carta de João. Meus filhinhos, vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Se porém alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Irmãos, momento de orar, confessando ao Senhor os nossos pecados, as nossas culpas, os nossos erros. Feche teus olhos, curva tua fronte, oremos ao Senhor. Pai Santíssimo, Deus amado, entregamos ao Senhor nossas culpas, nossos erros, nossos pecados, nossas falhas, nossas quedas, nossas omissões. Senhor, aceita o nosso pedido de perdão, aceita o nosso clamor. Ó Pai, porque não podemos viver separados de Ti, e para estarmos junto de Ti, carecemos do Teu perdão diariamente. E por isso, por termos sido nós resgatados no sangue de Teu Filho Jesus Cristo, na cruz do Calvário, nós somos tocados pelo Teu Santo Espírito e nos reconhecemos como pecadores e confessamos ao Senhor. Pai, perdoa-nos, lava-nos, purifica-nos de todo o nosso pecado, para que sejamos achados justos, justificados diante do Senhor pelo sangue do Teu Filho Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, nosso pedido de perdão, em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho e Senhor nosso, assim que nós oramos. Amém. Amados, também lembrando a palavra do nosso Deus, lá na carta aos Tessalonicenses, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, a palavra de Deus nos diz: orai sem cessar. E nós temos feito isso. Nossa igreja tem orado, a SAF tem orado, o povo tem orado. Mas cada vez mais necessitamos orar. E eu quero pedir aos irmãos, nessa semana, que estejam orando mais uma vez. Não somente pelos motivos que já não são comuns, mas colocando de uma maneira especial a vida da minha cunhada, a Sônia, diante do Senhor. Ela que nessa semana foi diagnosticada com um câncer e passará ainda por exames nessa semana. Provavelmente aí nos próximos dias já passará também por uma cirurgia, e a gente está aguardando aí os desígnios do nosso Deus. Confiamos soberanamente no agir de Deus sobre a vida dela, sobre a vida da nossa família. Assim, peço aos irmãos que estejam lembrando do nome dela em suas orações. Agora façamos nosso momento de oração e intercessão. Pai amado, Deus eterno e todo-poderoso, em Cristo Jesus, o Teu Filho e Senhor nosso, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor aceite nossos pedidos, nossos clamores. Ó Deus, que o Senhor olhe para o Teu povo, a Igreja Presbiteriana Fazenda Rio Grande, a Igreja Presbiteriana, os Presbitérios de Curitiba, o Sínodo de Curitiba, a Igreja Nacional, pelos nossos missionários espalhados pela face da terra. Pai, derrama a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua proteção e a Tua provisão, o Teu livramento sobre todo o Teu povo, Pai. Aqui em nossa igreja te suplicamos de maneira especial, Deus, nesse dia, o dia do adolescente presbiteriano, pela vida de cada um dos adolescentes que compõem esta igreja. Derrama a Tua graça, a Tua misericórdia, orientação, iluminação, direção do Teu Santo Espírito. Instrui em seus passos, em seu caminhar, em suas decisões de vida, Pai. Toma também, ó Pai, a Tua igreja aqui, no que diz respeito, ó Deus, aos membros do conselho, aos membros da junta diaconal, aos membros da SAF, da UPH, ó Pai, os alunos e professores da escola dominical. Também cuida, ó Pai, dos nossos irmãos, os idosos, os enfermos, os acamados. Toma nas Tuas mãos, ó Deus, os jovens, os adolescentes, as famílias, os casais, ó Pai. Colocamos todos de maneira, ó Deus, que confiamos no Teu agir soberano nas nossas vidas. Colocamos todos eles diante do Senhor e te suplicamos que o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua provisão, o Teu livramento, ó Deus, seja com cada um e por todos nós. Lembramos de maneira especial da Gabriela, Pai. Que o Senhor venha com a Gabizinha, Pai. Que o Senhor venha pôr Tua mão poderosa sobre ela, que te agradecemos já pela cirurgia que correu, foi um sucesso, e te suplicamos pelo pronto restabelecimento dela. Que o Senhor a aguarde, a proteja, ó Deus, esteja operando tudo que for necessário para a breve recuperação dela, Pai. Assim nós oramos, assim nós te suplicamos e rendemos graças ao Senhor em nome e por amor de Cristo Jesus, o Teu Filho, Senhor nosso. Amém. Irmãos, vamos cantar em adoração ao nosso Deus, momento de louvor e adoração. Cantemos.
derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas suas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas suas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, a Jesus eu digo humilde, ó, vem meu piloto ser, ó, não temas, sou contigo,
meu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a alma se abate, quando os dias longos são, volto a olhar ao meu piloto e este canto escuto então. Oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Irmãos, passamos então agora o momento da meditação da palavra do nosso Deus. Quero compartilhar apenas um versículo da palavra de Deus, registrada lá em Mateus capítulo 5, no verso 48, final ali das palavras do Senhor Jesus. Mateus 5, verso 48, que diz assim: portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, que está nos céus. Por que eu trago esta palavra nesta noite? Lembrando que nós estamos findando o mês de julho, o mês de agosto é o mês dos pais, e eu queria fazer uma introdução aí ao mês dos pais, trazendo esse texto, porque aqui Jesus chama ao nosso Deus de Pai, como eu já falei sobre Pai no culto da quinta-feira, nos lares online, né? Então esse texto nos fala: portanto, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Buscando a nós, a olhar para o nosso Pai em todo o sistema de retidão, em todo o preceito de retidão, né? No sistema não é a palavra, mas preceito de retidão que Deus apresenta para nós através das Sagradas Escrituras, como nós bem o conhecemos, como santo que Ele é, santíssimo, exaltado, glorificado, como reto, como verdadeiro. E olhar para esse texto e lembrar que a palavra de Deus também nos diz lá que Deus é longânimo, é compassivo, é assaz benigno e misericordioso, e tirar para nós, como filhos que buscam ser exemplo, buscam ser o exemplo no Pai, filhos que querem se espelhar no Pai, como pais também, no mês dos pais, que querem que seus filhos nos sigam, que nossos filhos nos sigam como exemplos para as suas vidas, e aprender algumas coisas que podem nos auxiliar na nossa caminhada cristã, de maneira que o Pai seja exaltado através das nossas vidas também. Olhando para o texto, nós vamos olhar que Deus, Jesus Cristo já diz, que nós devemos buscar a perfeição, ser perfeitos porque perfeito é nosso Pai. Já diz outro texto da palavra de Deus: sede santos porque o vosso Pai celeste é santo, vosso Pai celestial é santo. E nós olhando assim para a nossa vida cotidiana, nós vemos que aqueles que têm filhos, e os filhos buscam imitar aos pais, Ou, se repararmos bem, prestarmos bastante atenção, os filhos sempre estão nos imitando. É o jeito de falar, é o jeito de andar, é o jeito de se vestir, é o jeito de se expressar. E nós, como filhos, somos chamados a olhar para o nosso Pai Celestial e nos espelharmos nele também, através de tudo que aprendemos dele nas Sagradas Escrituras e de tudo que aprendemos dele com o Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus fala sobre o Deus como Pai, como eu trouxe no culto da quinta-feira, ele traz essa intimidade. Quando pediam, um dos discípulos pediu para ele: mostra-nos o Pai, ele disse: há tanto tempo estou convosco. Nós olhamos para Cristo e vemos Deus Pai no Deus Filho, e assim, se nós olharmos para o cotidiano, nós vamos ver também nossos filhos nos imitando, nosso jeito de falar, de vestir, de caminhar, de se expressar, a filha imitando a mãe, o filho imitando o pai.
né, em todos, até mesmo no jeito de pensar a priori, né, a formação dos nossos filhos, desde a tenridade, ela busca aí, em nós um espelho. Então é preciso que nós, como pais, entendamos isso a fim de ensinar os nossos filhos, e é preciso que nós, como filhos, aprendamos isso, né, e se já não aprendemos, se já aprendemos, cultivemos isso, de que a nossa vida ela se constitui em apresentar e aprender bons exemplos, né? Aprendemos os bons exemplos e apresentamos bons exemplos. Assim, as crianças também, assim como as crianças também absorvem aí a boa conduta dos pais, nós também devemos absorver aquilo que as Sagradas Escrituras nos ensinam e aquilo que nós vemos na vida de Jesus Cristo, né? Tem até um livro que chama, até eu citei na quinta-feira, né? Atrevi-me a chamá-lo de Pai. Nós temos Deus por Pai, devemos seguir os seus passos, né? Outro livro também muito interessante diz assim: nos seus passos, o que faria Jesus, né? Exemplos. E olhando para esse texto, se nós condensarmos esse versículo, não somente nele aqui, mas abrirmos leque, como eu disse em outros trechos da Sagrada Escritura, nós vamos aprender que Deus, o nosso Pai, Ele nos ensina através das Sagradas Escrituras, nos dá modelo para sermos filhos e para sermos pai. E nesses modelos, o que nós podemos aprender? Quais as lições que nós podemos tirar das Sagradas Escrituras, olhando para esse versículo aqui: portanto, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celeste. Nós sabemos que nós não somos perfeitos e que só vamos ser perfeitos na glória com o Pai, quando então regenerados por completo, quando então estivermos na presença do nosso Deus. Mas o que Jesus está nos ensinando aqui é buscar a perfeição. Buscar num caminhar reto, digno, justo, buscar algo a assemelhar-se com o Pai, né? Nós somos chamados a ser a imagem e a semelhança do nosso Deus. Somos chamados a ser santos como o nosso Pai Celestial é santo. Então esse é o primeiro aprendizado, que a nossa busca, nosso caminhar, é contínuo. Nós não temos tempo e não podemos deixar para depois, ou se já começamos, deixar do lado aquilo que começamos a fazer, né? Eu lembro também que as Sagradas Escrituras nos diz que o nosso Pai há de completar a obra que começou em nós. Deus não deixa nada inacabado. Deus não deixa nada para depois. E nós não podemos deixar assim também. Se fomos chamados para ser adoradores do nosso Deus, se fomos chamados para ser servos do nosso Deus, fomos chamados para estar na presença do nosso Deus, nós precisamos ter isso como integridade na nossa vida, não parcialidade na nossa vida. Quantos e quantos nós vemos por aí afora que começam uma caminhada com Deus e o abandonam? Começam uma caminhada com o povo de Deus e abandonam o povo de Deus. Depois, mais à frente, retornam. E depois, mais à frente de novo, abandonam de novo. Que vida é essa? Né? Não estamos falando aqui de salvação, de perder ou não a salvação. Estamos falando de caminhar, de vida com Deus, né? A palavra de Deus nos chama a caminhar com Deus. Se nós queremos ser este ser perfeito que Jesus nos chama a ser, nós precisamos continuar caminhando para o alvo, que é Cristo Jesus, o alvo da nossa fé, que é Cristo Jesus. Não podemos deixar os nossos passos se desviar no meio do caminho. E nesse buscar o alvo, nós podemos aprender algumas coisas, como filhos e como pais, como eu disse. O Pai Celestial, ele nos ensina a maior de todas as virtudes que o homem pode ter, a virtude do perdão, né? Algo que nós precisamos perseguir em busca dessa perfeição, nós devemos perseguir pelos terrenos dessa vida, é o perdão. Tanto perdoar mutuamente, quanto pedir perdão a todo o nosso erro, a toda a nossa queda, a todo o nosso tropeçar. O perdão, como eu já disse outrora, aqui no templo da nossa igreja, ele não é opcional para nós como cristãos. Nós não temos a opção perdoo ou não perdoo. Eu não posso, como cristão, jamais, de maneira alguma, dizer só Deus perdoa, ou só Deus é bom para perdoar. Eu devo buscar o perdão e devo oferecer o perdão cotidianamente. É uma coisa que nós aprendemos com o Pai.
Ou aquela pessoa, ele tem que merecer o meu perdão. Nós nunca merecemos o perdão do nosso Deus. Nós nunca chegamos ao ponto do merecimento do perdão de Deus e nunca chegaremos. Agora, uma coisa que fica bem claro para nós: perdoar não é esquecer, né? Já disse outro pregador que perdoar não é esquecer, esquecer é amnésia, né? O perdoar é lembrar sem machucar, é lembrar sem sentir dor, né? Nós podemos perdoar. Outra coisa que nós também aprendemos, que perdoar não significa novamente ter que viver com aquela pessoa a quem nós perdoamos, correndo mais uma vez o risco de sermos magoados, de magoar e tudo mais, né? São situações e situações na vida de cada um de nós que nós devemos pensar e repensar, né? Se a pessoa realmente vive só para causar o mal ao outro, isso não impede que eu a perdoe, mas também não exige que eu conviva com ela todos os dias da minha vida, sendo magoado, perdoando, sendo magoado de novo, perdoando, sendo magoado de novo, né? Nós podemos oferecer o perdão, perdoar ou pedir o perdão sem a necessidade obrigatória de continuar vivendo sobre esse sistema de vida em que sempre um vai estar machucando o outro. Mas, como eu disse, a base aqui para aprendermos, tanto como filhos quanto pais, é perdoar, é pedir perdão e é oferecer perdão. O Pai fez isso por nós em Cristo Jesus. Quem somos nós para dizer não, né? Se lembrarmos lá o texto também de Mateus 6, verso 14, me veio agora à mente, ele diz assim, o Senhor Jesus: se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes os homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Perdão não é questão de opção. Perdão é mandamento de Jesus. Eu sei que dói, já passei por isso muitas vezes, né? Já tenho cicatrizes, já tenho feridas sendo cicatrizadas, já tenho feridas abertas ainda, né, por cicatrizar. Também não podemos limitar o tempo do perdão. Acabei de sofrer a angústia, o maltrato, a dor, eu já tenho que perdoar de imediato. Isso é uma relação de Deus para conosco também, né? Então o tempo do perdão ele é individual, é um conceito de cada um, né? E quanto mais nós trabalhamos isso com Deus, mais Deus trabalha isso conosco. Então eu não posso ser exigido nem exigir de ninguém: você tem que perdoar em 1 minuto, em 2 minutos, em um dia, uma semana, 15 dias, um mês. Não sabemos quanto Deus tem que trabalhar isso dentro de cada um de nós. É algo relacional também para com Deus. E Deus conhece os nossos corações, conhece a nossa alma, conhece a nossa vida. Então, a primeira coisa que nós aprendemos: portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Aprendemos com o Pai, buscando essa perfeição, é o perdão. Outra coisa que nós buscamos aprender com o nosso Deus é a paciência. A paciência, né? Que Deus ele é longânimo, assaz benigno, é paciente, né? Lembramos até da carta de Paulo aos Coríntios, né? Que ele falando sobre o amor, em 1 Coríntios 13, o amor é paciente, né? Se nós amamos uns aos outros, nós devemos exercitar essa paciência, né? O Pai Celestial, ele, além de nos oferecer o perdão, ele também é paciente para conosco, né? Ele acompanha a nossa trajetória de vida. E essa paciência do Pai, essa longanimidade do Pai para conosco, ela não é limitada nem pelo tempo, nem pelo espaço, mas ela é ilimitada pelo amor de Deus para conosco. E nós, como filhos, devemos buscar também essa ilimitação da paciência, da longanimidade para com todas as pessoas que nós vivemos, para com a nossa vida, pela nossa trajetória, né? A formação do nosso caráter, a formação do nosso ser, do nosso caminhar com Cristo. Lembramos que a palavra do nosso Deus, ela nos ensina. E se nós queremos nos espelhar no Pai, busquemos a paciência. Se nós queremos que nossos filhos se espelhem em nós, devemos também ser pacientes com Ele. Eu sei que eu estou exigindo bastante com essa fala, porque nos tempos que nós estamos vivendo, principalmente os tempos de pandemia, nós pais estamos sendo grandemente exigidos
quanto a nossa paciência, a exercitar a nossa paciência, a nossa longanimidade, a nossa benignidade, né? Nós sabemos que não tem sido fácil, né? Nós sabemos que muitas vezes nós queremos agir mesmo com mão de ferro, né? Nós queremos mesmo exercitar outra palavra de Deus nas Sagradas Escrituras, que é educar com vara. Mas não podemos esquecer que além de educar com vara, nós também devemos educar com amor, educar com paciência, educar com longanimidade, educar com perdão, né? Mostrar para os filhos a humildade, né? Se acertamos, vamos mostrar que estamos certos e que eles se espelhem em nós pelos nossos acertos. Mas se erramos, sejamos também humildes, de olhar para os nossos filhos, de sentar, de conversar, principalmente quando falamos pais de adolescentes, se você errou, se você se exasperou, se a tua palavra não foi bendita e você depois reconsiderou isso, não tenha vergonha de chegar com teu filho, sentar e pedir perdão, de explicar, de reconhecer o erro, de mostrar que você perdeu a paciência naquele momento e que não deveria ter sido daquele jeito, né? Nós precisamos também aprender a pedir perdão. Não podemos nos tornar seres superiores sobre os nossos filhos só pela superioridade. Nós devemos adquirir dos nossos filhos um respeito por aquilo que nós representamos na vida deles. Somos pais, somos mães, né? Mas não pela mão de ferro. Nesse tempo, exercitar paciência tem sido também uma das grandes virtudes que nós podemos aprender com Deus. E Deus foi assaz benigno, foi paciente, foi longânimo. Quando nós olhamos para a história do povo de Israel, nós vemos isso, né? Deus permanece com eles. Eles estão lá no Egito, 400 anos de Egito. Deus os tira com mão poderosa, abre o mar diante deles, dá-lhes o pão, dá-lhes água, e mesmo assim eles estão reclamando, mesmo assim eles estão blasfemando contra Deus, né? Isso não só na história do Egito, mas ao longo da história do povo de Israel. Deus manda Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, para resgatar o seu povo, e no meio do seu povo tem aqueles que não creem no Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Perdão, paciência, longanimidade. Por fim, nós vamos olhar para o texto e buscar ainda entender algo mais nessa trajetória, nessa busca que Jesus nos diz: busque ser perfeito, né? Como perfeito é o vosso Pai Celeste, né? Nós podemos aprender ainda que Deus é o padrão supremo. Ele é o padrão supremo para as nossas vidas, para a nossa atitude. Vamos pensar sempre em toda e qualquer atitude que vamos tomar, como diz o título daquele livro, nos nossos passos, nas nossas atitudes, nas nossas decisões. O que Deus faria, o que Jesus faria no nosso lugar, né? Jesus perdoaria? Jesus seria mais paciente? Jesus seria mais benigno, compassivo, longânimo? Será que nós não podemos ser um pouquinho mais, caminhar uma légua a mais, dar 10 passos a mais, contar até 10? Será que não podemos nos dias de hoje? Eu sei que nós estamos sendo exigidos nos dias de hoje, como eu disse. Será que não podemos exercitar um pouquinho mais essa busca pela perfeição, em espelhar-se no Pai como o supremo exemplo para as nossas vidas, como Deus que nos conduz à paz, né? Vamos olhar uns para os outros, né? Agora falando em irmandade, também em fraternidade cristã, vamos olhar uns para os outros, para os nossos irmãos e irmãs. Vamos ser pessoas que têm mais paciência, que suportam com mais paciência, que suportam com mais amor, com sentimentos de compaixão. Vamos ser mais benignos, vamos ter misericórdia. Não podemos agir como todo o mundo age, sem misericórdia, sem compaixão, sem longanimidade, sem paciência.
Nós precisamos dar exemplos não só para os nossos filhos, não só para a nossa igreja, não só para o povo que está ao nosso redor, mas principalmente para os que estão fora da igreja. Nós estamos sendo vistos por quem está fora da igreja. Já dizia o ditado que ser crente, ser cristão dentro da igreja é muito fácil, mas ser cristão para os que estão fora da igreja, esse é o desafio nosso. Por isso Jesus diz: portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, que está nos céus. Por que nós devemos ser perfeitos? Não é para nos tornarmos superiores uns aos outros. Não é para nós estarmos também nos achando na presença do nosso Deus. Nem tampouco para nos mostrarmos para os que estão lá fora. Mas para que os outros lá fora possam olhar para nós e encontrar em nós seres diferentes, pessoas diferentes, homens e mulheres diferentes, que agem, que respondem de maneira diferente. Esse é o nosso desafio de ser perfeitos, de buscar a perfeição, para a glória do nosso Deus, porque Ele é perfeito, Ele é o padrão, Ele é a quem nós devemos buscar a imagem e a semelhança todos os dias da nossa vida. Filhos imitam os seus pais. Nós devemos imitar o nosso Pai. Imitar o nosso Pai na forma como Ele tratou o seu povo, na forma como Ele falou com o seu povo, na forma como Ele agiu com o seu povo, na forma como Ele perdoou o seu povo, na forma como Ele resgatou o seu povo. Em todas as palavras, gestos, atitudes que Deus deixa exemplificadas na Santa Palavra, todas as formas de atitudes que Jesus também agiu no meio do seu povo, que estão registradas nas Sagradas Escrituras, nos Evangelhos, nós devemos buscar aqui o padrão das nossas vidas. Há quem diga: mas o padrão bíblico é muito elevado para nós. Realmente, o padrão bíblico é muito elevado para nós. Por isso, Jesus nos desafia, a mim e a você, a buscar esse padrão, a caminhar com Deus e encontrar aqui nas Sagradas Escrituras o padrão de vida para os dias de hoje, como pais, como mães, como filhos do Deus vivo. Que a graça, que a misericórdia, que a longanimidade, que a paciência, que a benignidade do nosso Deus possa recair sobre ti, sobre mim, sobre a igreja do Senhor espalhada na face da terra, sobre a nossa igreja presbiteriana na Fazenda Rio Grande. E que nós tenhamos aqui nas Sagradas Escrituras os exemplos para caminhar com Deus, buscando a perfeição em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém? Irmãos, estamos caminhando para o final do nosso culto. E eu quero te convidar, então, a que possamos cantar o hino de número 400 do Inário Novo Cântico, encerrando este momento de adoração ao nosso Deus. Cantemos. Grande Deus, em paz agora despedimos do Senhor, certos de fruir as bênçãos que provém do teu amor. Dá-nos forças, dá-nos forças neste mundo de amargor.
Irmãos, chegamos ao final do nosso culto. Quero orar, consagrar ao Senhor este culto e desejar que você tenha uma boa semana. Que a graça e a misericórdia do nosso Deus recaia sobre ti, sobre tua família. Que tenhamos todos uma boa semana guardados, protegidos pelo nosso Deus. Oremos. Pai Santo e Poderoso, recebe nossa adoração, nosso cantar, nosso meditar, Deus, meditar no nosso coração. Deus, louvor e a grata a satisfação que tivemos de estar na tua presença. Recebe nosso culto, a nossa adoração, que chegue ao Senhor como aroma suave. Dá-nos também, ó Pai, a todos nós uma semana abençoada, guardados, protegidos, supridos e libertos pela tua mão poderosa. Age no meio do teu povo, hoje e para tudo sempre. Que nós sejamos achados, ó Deus, na tua presença, buscando o Senhor exemplo às nossas vidas. Também buscando ser exemplo para aqueles que estão ao nosso lado. Tua palavra nos ensina que pelos frutos nós seríamos conhecidos, que nós possamos dar frutos que condizem com o teu chamado sobre as nossas vidas, Pai. Se nós oramos, entregamos o nosso culto, consagramos o nosso culto ao Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Recebei a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável do nosso Deus, o Pai, e as bênçãos consoladoras, fortificadoras do nosso Deus estejam com todos vós e com todo o Israel do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Aí no teu lar, saudai-vos uns aos outros com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Tenham todos uma boa semana em Cristo Jesus.